Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos ainda no mês da Bíblia, o mês de setembro. Estamos chegando próximo do dia da Bíblia, que é o do último domingo do mês de setembro, e também do dia de São Jerônimo, que justificou justamente esse mês da Bíblia, já que é o grande homem de tradução, de pesquisa, de escritos sobre as Sagradas Escrituras. E cada ano nós temos justamente um tema, um lema e um livro da Bíblia a ser aprofundado. Neste ano, a primeira carta é de João. Espero que as comunidades, os grupos de reflexão, os círculos bíblicos, além daquilo que é tradicional, a Léxio Divina, a leitura da Palavra de Deus, a sua meditação, a oração sobre a Palavra de Deus e a contemplação que leva a novas atitudes, né, que é o método de nós chegarmos à escuta da Palavra do Senhor, também estejamos aprofundando cientificamente esse livro, porque essa é a razão de escolhermos um livro por ano, para que além da palavra que nós ouvimos e dessa escuta através da Léxio Divina, também aprofundemos sobre o autor do livro, a época, o esquema, o que ele diz de importante, enfim, quais são os detalhes do livro e cada ano se aprofunde. E tem muitos livros que podem ser consultados, que podem ser aprofundados, que nos ajudam a aprofundar sobre a primeira carta de João. Uma palavra, um livro bastante bonito, que é muito importante para ser acolhido, para fazer a Léxio Divina, mas também muito interessante conhecer e aprofundar cada vez mais o seu significado e o seu contexto. E, ao mesmo tempo, a Igreja no Brasil, que há 48 anos instituiu o mês da Bíblia, escolhe cada ano também um tema e um lema. Já os temas dos últimos anos têm sido o enunciado da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, e já na segunda parte, né? Ou seja, para que nele nossos povos tenham vida. É o tema que continua, né, todos esses tempos, esses últimos anos. E o lema é sempre tirado do livro que se aprofunda nesse mês. E nesse ano nós temos a primeira carta de João 4,19. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. É fazer experiência desse amor de Deus que por primeiro nos amou, por isso mesmo a consequência é amarmos-nos uns aos outros. Isso mudaria completamente a sociedade se nós nos amássemos como Cristo nos amou, dando a vida por todos nós e cada um de nós. Por isso, a nossa recomendação que continue aprofundando, conhecendo essa palavra do Senhor e esse mês da Bíblia seja fecundo no coração de todas as pessoas. E a palavra de Deus nos acompanha a cada domingo. São 3 leituras, mais o salmo de resposta. Portanto, na sua primeira parte, são 4 textos bíblicos. Um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, o Evangelho e o Salmo, que todos os domingos nós temos essa oportunidade. Sendo que cada ano nós temos um evangelista que vai sendo lido, né, dia após dia, durante o tempo comum. Neste ano, que é o ano C, terceiro ano desse esquema, nós lemos Lucas, né, pelo menos na maior parte do tempo. Há algumas exceções, mas sempre são o Evangelho de Lucas, né, no tempo comum durante o ano. E essa sequência vai nos ajudando cada vez mais a ter esse aprofundamento da Palavra de Deus, que em confronto com o Novo Testamento e o Antigo Testamento, nós vemos como colocar em prática a Palavra do Senhor. Estamos nesse final de semana, no 25º domingo do tempo comum. E a Palavra de Deus que nós ouvimos, e iremos ouvir, estamos ouvindo, de Lucas 16, 1 a 13, fala do administrador infiel. Fala que as pessoas são muito espertas quando se trata de defender sua questão financeira. Fala de um homem que tinha um administrador e que foi acusado de não administrar bem, de esbanjar os bens desse homem. E aí, então, não vai poder mais fazer isso. Não podes mais administrar meus bens. Então ele falou, bom, enquanto já não vou perder o emprego, eu vou conseguir as graças das pessoas para poder ter onde ir depois que eu sair daqui. E aí, então, o que faz? Ele fala que eu não sei, não tenho força para cavar, para mendigar, tenho vergonha. Então, chamou um devedor do patrão e falou que devia 100 barris de óleo e mudou a conta dele apenas para 50. O outro também, que devia 100 medidas de trigo, passou apenas a 80.
e, ao mesmo tempo, falar dessa desonestidade de interesse, quando se trata de pensar em si mesmo. E Jesus vai chamar a atenção que, quando se trata da vida eterna, de pensar conquistar bens para Deus, de conversão, a pessoa não é tão esperta assim, não é? Ou seja, saber usar o dinheiro injusto para fazer amigos, ou seja, que nós saibamos também viver cada vez melhor a vida de conversão. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes coisas. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes, não é? Portanto, fala ao Senhor que nós saibamos usar das pequenas coisas bem, para podermos cada vez mais sermos fiéis ao Senhor, não é? E ao mesmo tempo fala que ninguém pode servir a dois senhores, já falou várias vezes sobre isso, né? A Deus e ao dinheiro, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se as pessoas são espertas com relação aos bens, àquilo que vai ao seu lucro, nem sempre nós somos espertos com relação aos bens eternos. Essa dificuldade das pessoas de buscarem o Senhor, de darem tempo para o Senhor, de serem cada vez mais aquelas que procuram configurar sua vida a Cristo, seja na participação, seja na vida, e ser fiel desde as pequenas coisas, uma participação na missa dominical, uma escuta da palavra de Deus, uma vida de oração em casa com a família. As pessoas nem sempre levam isso em consideração, nem sempre aproveitam para viver no Senhor. E enquanto que a esperteza dos maus e dos desonestos é grande. Portanto, não é falta de possibilidade. O ser humano consegue ser esperto. Ser esperto para o mal, ele pode ser esperto para o bem também. Pode ser esperto para fazer o bem, e para andar na vida de conversão cada vez mais. E para fazer a sua parte de bem, né? Acho que é nesse aspecto que a palavra do Senhor hoje, do Evangelho, Jesus vai lembrar, né? Veja como o outro é esperto e você não é, para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor, para poder viver fazendo o bem cada vez mais. Nós sabemos que não podemos servir a Deus ou ao dinheiro, portanto temos que servir a Deus e cada vez mais viver a vida de conversão sincera. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, essa esperteza, né, aparece também no livro do profeta Amós, que é um profeta que vai criticar bastante a questão da ganância. Ele fala, né? Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração aos pobres da terra, que vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, que é o dia de descanso, dia que não se trabalhava, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, fazer a medida menor, não é? Aumentar o peso e adulterar as balanças, e dominar os pobres com dinheiro, e os humildes por um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo, não é? Ou seja, os que são espertos também para enganar os outros. Diminui as medidas, aumenta o peso, vende o refúgio, enfim, essas questões todas já o profeta Amós denunciava. Ou seja, por causa dessa soberbeza de Jacó, nunca esqueceria o que eles fizeram, né? Ou seja, toda essa não preocupação com o outro, a ganância para si mesmo, de colocar o dinheiro como seu Deus, que é aquilo que é ao final do Evangelho, não poder servir a Deus e ao dinheiro. E aquilo que Amós denuncia é muita coisa que também hoje nós vemos acontecer, né? Toda a questão da desonestidade em realmente oprimir sobre os outros, às vezes até com ares, né, de justiça e de legalidade, mas quantas pessoas exploram seus irmãos e não pensam nos outros, e não pensam no outro que tem essa necessidade de uma vida digna. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que viver o Evangelho, a palavra de Deus, tem consequências sociais muito claras, que não é por uma ideologia, não é por uma questão de uma ideologia política, mas é uma questão de Evangelho, da palavra de Deus para nós, que nos faz pensar no outro com carinho, nos faz pensar no outro como nosso irmão e não explorá-lo, né? Por isso mesmo fala a segunda leitura de rezar pelos governantes. Recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens,
pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com grande piedade e dignidade. Isso é bom e agradável. Ele quer, o Senhor, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, uma das orações, das preces dos fiéis é pelos governantes. Isso que Paulo recomenda, que se façam orações pelos governantes. Nós temos nas preces dos fiéis a cada missa, e também temos isso com muita clareza na Sexta-feira Santa, quando rezamos aquela oração universal mais solene, que sempre se reza pelos governantes, para que governem com justiça, esses que têm responsabilidade nas coisas públicas, que possam pensar no necessitado, no pobre, no humilde, e que possam todas as pessoas viverem com dignidade cada vez mais. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que ao fazer oração pelas autoridades, queremos cada vez melhor que governem com essa justiça e que ajudem as pessoas a viverem também, não sendo dominadas pelos bens e pelo dinheiro, mas sim por aquilo que é uma vida nova, uma vida de paz e de fraternidade. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, as consequências do Evangelho da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, diz aqui a carta de São Paulo a Timóteo, né? Ou seja, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. E este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo e falo a verdade, não minto. Mestre das nações, pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Paulo lembra, portanto, dessa intercessão da Igreja em relação aos governantes para que governem com justiça. E para que todas as pessoas possam viver com dignidade e responsabilidade a sua vida, caríssimos amigos e irmãos. Ganância, interesse por si mesmo, não pensar nos outros, não se preocupar com os outros, está muito presente nas consequências do pecado humano, daqueles que realmente erram e fazem o mal e acabam levando a tanta injustiça, a tanta fome, a tanta guerra, a tanta violência nos tempos de hoje. São muitas situações que nós passamos que são consequências dessa vida, de pessoas que procuram muitas vezes pensar apenas em si mesmo, não se preocupam com os outros como necessitados, e acabamos experimentando toda a questão, toda uma sociedade cheia de injustiças, de violência, de necessitados cada vez mais e maior. Portanto, é uma palavra que nos recomenda, vamos rezar pelos governantes para governem com justiça. Do outro lado, não vamos servir a Deus e ao dinheiro, estamos chamados a servir a Deus acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E se tivermos bem, sabemos utilizar o bem para fazer o bem aos outros, nunca para oprimir as pessoas, mas para fazer o bem aos outros. E ao mesmo tempo, vamos ver como é que nós atuamos no dia a dia com a dignidade humana, como lembra Amós, ou seja, sabemos ter o dia do descanso, sabemos ter com dignidade também a nossa missão, o nosso serviço. São consequências, caríssimos irmãos e irmãs, do Evangelho, da Palavra de Deus, que nos faz viver uma vida nova no Senhor e nos faz caminhar mudando essa sociedade. Portanto, com gestos de transformação, sem ódios no coração, sem raiva nas pessoas, nós somos chamados a ser aqueles que levam cada vez mais pessoas a conviver com uma vida nova, contagiados somente pelo amor de Deus, e experimentando que é possível um mundo diferente, um mundo novo, em que nós somos chamados a viver com o coração aberto à graça de Deus. Participe da missa nesse final de semana, como todos os finais de semana, até mesmo, se possível, até todos os dias. Mas escute a palavra de Deus na sua comunidade, acolha o que ela tem a dizer, esteja com seu ouvido aberto, peça que o Espírito de Deus te inspire e peça para que a tua vida cada vez mais se configure a Cristo Jesus nosso Senhor. Tenha um bom domingo e muita paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.